Fala galera, chegamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje nesse sexto dia de Copa do Mundo, né? Finalzinho não, começo do dia 17 de junho, né? Daqui a pouco inclusive vai começar Áustria e Jordânia. Tô gravando esse vídeo aqui logo após o apito final entre Argentina e Argélia, né? Jogo em que a Argentina venceu por 3-0, 3 gols do Lionel Messi, que por sinal alcançou o Miroslav Klose, né, na artilharia de Copas do Mundo. E vamos falar um pouco sobre esse jogo e os outros dois jogos que tiveram ontem, né? Ontem, dia 16, tivemos mais 2 jogos. Tivemos a vitória da França sobre o Senegal, 3-1. O Mbappé também deixando 2 gols ali e chegando, né, chegando bem próximo ali do Klose. E tivemos também a vitória da Noruega. A Noruega aplicou uma goleada de 4-1 no Iraque. E vamos falar um pouco sobre esses jogos, né? Vamos começar pelo jogo da França, que foi o primeiro jogo do dia. Uma estreia que estava sendo muito aguardada, né? A França que chegou para essa Copa como a principal favorita. Eu acho que dá para dizer isso. A França é a principal favorita ao título dessa Copa. Estreou contra Senegal, um jogo difícil, né? Um jogo duro. Senegal campeã africana, né? Ou pelo menos chegou na final, né? Tinha sido campeã, depois foi para Marrocos, alguma coisa assim. Deu um BO louco lá. Mas enfim, Senegal, time forte, time bom, né? Tem o Leroy Sané ali, tem um elenco muito bom. E de fato eles fizeram um jogo muito duro, né? No primeiro tempo a França começou um pouco devagar, né? Acredito que muito por conta da pressão de ser a favorita ao título, né? Aí na estreia tem aquele nervosismo natural, né? De estreias. Eu acredito que a Espanha deve ter passado por isso também, até porque o primeiro tempo das duas seleções, tanto da Espanha quanto da França, foram bem abaixo, né? Foi bem parecido assim, a dinâmica de jogo das duas seleções, jogando num ritmo bem abaixo do que eles poderiam apresentar. Só que, ao contrário da Espanha, a França conseguiu fazer o seu placar ali, né? A França saiu vencedora do jogo, apesar de ter um jogo muito complicado, muito difícil ali, né? Tanto que terminou o primeiro tempo 0-0, né? Não teve nenhum gol no primeiro tempo. Fomos pro intervalo ali até com a sensação de que quem fizesse o primeiro gol levaria. Só que aí veio o segundo tempo e, se não me engano, o técnico da França fez um pequeno ajuste ali no time, que ele tirou o Olise, que estava passando o primeiro tempo todinho jogando na ponta, colocou o Olise para jogar como um meia, como um armador ali, né? Ele atuou assim, inclusive, contra a seleção brasileira. Foi o que bastou pro cara acabar com o jogo. É claro que assim, a França voltou pro segundo tempo numa outra rotação, voltou ligada no jogo, voltou ali com uma intensidade totalmente diferente, com uma intensidade que todos já esperavam deles, né? E foi senhora do jogo. A França no segundo tempo dominou, e tanto que não demorou pro Mbappé abrir o placar ali, né, num lançamento do Olise, que pra mim, apesar dos 2 gols do Mbappé, o Olise pra mim foi o nome do jogo, cara. Que o que esse cara joga é brincadeira. E eu acho que assim, ele é bem favorito a ser o melhor do mundo essa temporada. É bem favorito. Tanto que no campeonato alemão ele já foi eleito o melhor jogador. Beleza que ele não chegou na final da Champions League, mas foi uma das sensações da Champions, né? O Bayern. E ele ao lado do Kane, com certeza vão estar na briga aí da disputa do Bola de Ouro nessa temporada, porque os dois fizeram uma temporada sensacional pelo Bayern de Munique. Mas assim, o Olise tem o a mais de estar jogando na França, né? Pô, a França favoritaça a Copa do Mundo. E a Inglaterra não, a Inglaterra tá ali, né, um pouco melhor no preparo do que, por exemplo, a seleção brasileira, né, mas não tá tão consolidada assim, né, como postulante a título como a França. Então, por isso eu acredito que o Olise esteja à frente aí nessa briga da Bola de Ouro nessa temporada. Mas enfim, o Olise distribuindo várias assistências para o Mbappé durante o jogo, e em uma delas ele acertou,
né? Em uma delas ele acertou um passe maravilhoso que o Olise achou ali, né? O Mbappé só teve o trabalho de chegar dando um toquinho ali para deslocar do goleiro. Depois disso, numa outra enfiada de bola, no contra-ataque, né? Porque aí o Senegal precisou sair para o jogo. Aí saindo para o jogo, deu campo para a França contra-atacar, que é o que a França ama fazer, né? Aí o Barcola, que tinha entrado no segundo tempo, recebeu uma bola em profundidade, deu um toquinho por cima do goleiro, fez 2-0. E ali muita gente achou que já tinha acabado o jogo, né? Só que aí nos acréscimos, o Senegal foi e deu uma diminuída ali. E quando a gente achou que eles iam apertar, que eles iam pressionar para tentar empatar, no minuto seguinte, o Olise recebeu uma bola no meio de campo, esse onde ele recebeu a falta, só que ele continuou na jogada e a bola conseguiu fazer com que a bola chegasse no pé do Mbappé. O Mbappé não ligou muito para a possível falta que o juiz pudesse dar, ele foi, puxou a bola ali, ajeitou para o pé direito e mandou um balaço lá do meio de campo, praticamente, né? Do meio de campo não, vai. Mas da intermediária, estava muito longe, e acertou um chutaço. Aí fez o 3-1, segundo gol dele na partida, e selou a vitória, né? França 3-1 no Senegal. Esse foi o primeiro jogo do dia. Jogaço, viu? Jogo muito bom. Apesar de ter sido 3-1, o placar não reflete tanto o que foi o jogo, né? Acho que o Senegal foi até melhor que a França no primeiro tempo, mas não conseguiu converter isso em vantagem. E aí na segunda etapa a França impôs seu ritmo ali, né? Os caras vieram pro jogo e fizeram valer a superioridade, né? Indo pro jogo 2, Noruega e Iraque. Cara, aqui o Iraque me surpreendeu um pouco. Porque eu tinha até colocado no bolão aqui, né, do pessoal lá da Fatec, que seria 4-0 esse jogo. Acho que foi o placar mais colocado lá entre a galera do bolão. Só que o Iraque demonstrou uma qualidade, cara. O Iraque demonstrou uma qualidade que, inclusive, a própria seleção brasileira não demonstrou, né? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, até agora, o Brasil é a nhaca dessa Copa. Eu tô cravando aqui de todos os jogos que eu vi. Teve alguns pouquíssimos jogos que eu não vi, como o jogo do Japão, por exemplo, com a Holanda, que foi 2-2, todo mundo falou que foi um jogaço, então eu dificilmente acredito que alguma dessas seleções jogou pior que o Brasil. E teve algum outro jogo que eu não consegui assistir. Agora, de todos os outros jogos que eu assisti, até o próprio Paraguai, que tomou um sacode lá dos Estados Unidos, jogou mais equilibrado, jogou mais consciente, jogou mais assim... teve uma atuação que me agradou mais do que o Brasil, apesar de tomar uma goleada, né? Um sistema de jogo mais coeso, mais organizado, né? A seleção brasileira até agora, de todas as seleções que eu vi jogar na Copa até agora... e teve o jogo da Alemanha também que eu não assisti, né? Foi 7-1, eu não assisti, então não dá pra tirar como base. E o Curaçao, né? Seleção bem frágil. Acredito que ela também não apresentou um futebol tão equilibrado assim, né? Tão bem ajustado. Mas assim, tirando esses dois jogos, os outros jogos que eu vi, todos eles mostrando assim, seleções muito competentes, muito organizadas, sabendo o que tem que fazer. E o Brasil a gente não viu isso, né? Só abrindo um parênteses aqui, porque assim, Iraque e Noruega, foi 4-1 para a Noruega, mas cara, o Iraque teve várias chances de fazer gol durante esse jogo, várias, tanto que se você for ver o número de finalizações aqui, foi 12-11, né? O Noruega teve 12 finalizações, o Iraque teve 11. É claro que só uma do Iraque foi no gol, mas eles tiveram chance, cara. Eles tiveram chance. E esse placar de 4-1 não demonstrou propriamente o equilíbrio que foi o jogo, né? Chegou no segundo tempo ali, provavelmente o Iraque cansou, aí a Noruega começou a ir fazendo seus gols ali e tal, e ampliando vantagem. Mas no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, o jogo estava muito equilibrado, né? Então assim, Noruega fez valer seu favoritismo no final das contas, né? O Haaland fez 2 gols e participou do terceiro ali. Acho que ele deu uma assistência pro terceiro gol de cabeça, né? Não sei se o companheiro dele chegou a empurrar a bola para dentro do gol, mas
foi gol, o juiz validou. E a Noruega fez valer ali a vantagem, né? Fez um bom placar para cima do Iraque, que tudo indica que vai ser o saco de pancada desse grupo. E saiu na frente, né? 4-1 ali. E até então tínhamos 2 gols de Mbappé e 2 gols de Haaland na estreia deles nessa Copa do Mundo. Faltava a estreia do Lionel Messi, né? A Argentina iria jogar contra a Argélia. O jogo acabou agora há pouco. E tivemos um hat-trick do argentino, né? Tivemos um hat-trick desse que pra mim é o melhor jogador que eu já vi jogar. Não sei se é o melhor da história, porque eu não vi outros do passado jogarem. Mas assim, eu acho muito difícil ter alguém que jogue melhor do que ele, ou que jogou melhor do que ele, porque o cara é muito inteligente, muito liso. Meu, o cara tem 38 anos, ele tá jogando no MLS. Se não me engano, ele tá no MLS já tem mais de 5 anos que ele tá lá. Tem um bom tempo que ele tá jogando lá. E a MLS é tido por muitos como uma liga não muito competitiva, né? Então assim, o cara jogando lá, se não me engano, ele tá se recuperando de uma lesão. Se não me engano, ele teve uma lesãozinha lá no final da temporada lá na MLS e foi pra Copa meio que sem se poupando, né, pra se recuperar dessa lesão aí. Tanto que ele mal jogou os últimos amistosos. Ele jogou o último amistoso antes da Copa, jogou um pouquinho ali, já chegou dando assistência pro Lautaro. O Lautaro errou, mas sofreu o pênalti, ele foi e fez o gol, né, de pênalti. Então assim, o cara tava marcando o Messi, gente, com 38 anos de idade. Pra quem diz que o Messi não marca, o Messi tava marcando, ele tava dando uma de lateral direito no começo do jogo. Teve uma bola aqui, eu não vou saber o nome dos jogadores da Argélia, mas a Argélia tava atacando pela ponta esquerda de ataque, o Messi tava marcando o cara lá na linha de fundo. Em outro lance, o Messi voltou até a área lá da linha de fundo, da mesma lateral, pra tomar a bola ali, pra recuperar a bola pra Argentina. Então assim, pra quem fala que ele não marca, tá aí, né? O cara voltando até a área de defesa pra recuperar a bola, pra ajudar o time a recuperar a bola. E assim, ele foi disparado melhor em campo, não tem como. Não só pelos 3 gols, mas assim, pelo desempenho coletivo, né? Nossa, a consciência que ele tem jogando, meu, assim, é algo admirável. A gente que tem esse privilégio, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de acompanhar a carreira desse cara. A gente tem só que agradecer por esse privilégio mesmo, porque o cara é muito diferente, muito diferente. E eu acho que se ele estivesse jogando na Europa ainda, é porque ele não quer, né? Mas eu acho que se ele estivesse jogando na Europa ainda, cara, ele poderia concorrer ao título de melhor do mundo de novo, porque, cara, jogando do jeito que ele jogou hoje, eu não duvido. Sinceramente, eu não duvido. Né? Tem que ver se ele aguentaria uma temporada inteira, né, na Europa. Mas assim, dentro das limitações dele, o cara fez 4 gols no jogo. Só que um não valeu, né? Um ele estava impedido. E foi bem marcado o impedimento, inclusive. Do lado da Argélia, me surpreendeu também um pouco no começo do jogo, né? Tanto que a Argélia também fez um gol, mas também foi anulado por conta de impedimento. O cara tava centímetros à frente, né? Uma questão de um ombro, assim, de deslocação de movimento que ele tava à frente. Mas assim, a Argélia mostrou bons valores, né? Apesar do placar de 3-0, a Argélia mostrou bons valores também no primeiro tempo. No segundo tempo, a Argentina conseguiu controlar melhor o jogo, né? Não tomou tanto susto assim. Se não me engano, o goleiro da Argentina não fez nenhuma defesa no jogo até, né? Mas assim, a Argélia chegou algumas vezes no primeiro tempo assustando. Não foi uma seleção bobinha que foi para um jogo ali sem saber o que estava fazendo, não. A Argélia veio pro jogo. E pode ser que tenha pagado o pato por isso, né? Porque saiu perdendo por 3-0 no final, mas muito por conta do seu goleiro, né? Porque 2 gols que o Messi fez, eu acho que dá pra colocar na conta do goleiro. O primeiro nem tanto, porque o Messi pegando a bola na meia-lua de ataque ali, meu, com um ângulo aberto pra ele chutar dos 2 lados, ele escolheu um canto e chutou a bola alta, né? Aí o goleiro, talvez ele nem esperava que a bola fosse naquele canto, né? E por isso não teve tanta impulsão para pegar.
Ele acabou tocando na bola, mas a bola morreu no fundo do gol. No segundo gol, uma paulada que veio de fora da área, né? Um chute seco, forte, baixo. Que assim, os goleiros de alto nível, eles procuram primeiro abafar aquela bola para depois agarrar. Ou então encaixam mesmo, né? Porque a bola veio numa altura boa para você encaixar. Só que o goleiro foi e tentou defender com o joelho, né? Tentou defender socando a bola com o joelho, sei lá. E aí ele acabou dando um rebote para dentro da área. O Messi se aproveitou desse rebote, só deslocou dele e fez o segundo gol, né? O terceiro gol foi numa jogada característica do Messi, recebeu a bola na meia-lua de novo, sozinho. Sozinho recebendo a bola na meia-lua. O cara que tem não sei quantas bolas de ouro. Você quer o quê? É pedir para tomar gol, né? Ele foi escolher o canto do goleiro, chutou forte, rasteiro, né, no canto, não teve chance pro goleiro desse aí. E é isso. Argentina 3-0. Daqui a pouco vai começar o outro jogo da noite, né? 1h da manhã, mais ou menos, vai começar. 1h da manhã vai começar Áustria e Jordânia. Eu ainda vou querer assistir esse jogo. Eu vou querer assistir porque, assim, apesar de serem duas seleções que não tem muita tradição, cara, tá sendo muito difícil ver um jogo ruim nessa Copa. Mesmo seleções que não tem tanta força, né, que não tem tanta expressão, estão entregando. Tá sendo divertido de ver. Não tá sendo um jogo chato, aquele jogo que você quer dormir, ou então aquele jogo que você não aguenta mais ver de tão ruim que é. Não, mano, tá sendo um jogo bom. Um exemplo disso foi Irã e Nova Zelândia ontem. 2-2. Cara, foi um jogaço. Apesar de não ser um nível técnico tão bom, foi um jogaço, mano. 2-2, as duas seleções ali querendo. Nova Zelândia surpreendendo todo mundo. O Irã indo pra cima também. Foi muito bom o jogo. Né? Então, assim, tô muito curioso para ver essa Áustria e Jordânia. Talvez seja o pior jogo técnico da Copa até agora. Talvez. Eu não conheço, confesso que eu não conheço muitos jogadores das duas equipes. Mas, assim, vou assistir para ver, porque eu tô curioso aqui para acompanhar todos os jogos da Copa, né? Mas voltando um pouco aqui, antes de encerrar o vídeo, tendo como base essa estreia da Argentina, eu fiquei veio uma reflexão aqui para mim, né? Porque assim, alguns comentaristas falaram, eu ouvi, né, alguns comentaristas falando que a seleção argentina só nesse ciclo da Copa do Mundo, né, nesse ciclo de preparação para essa Copa, só fez amistoso com seleções fracas, né? Pegou ali seleções da América Central, né? Seleções que não tem tanta expressão no futebol. E eles estavam colocando a seleção argentina como uma incógnita nessa Copa por conta desse nível de enfrentamento que eles estavam tendo nos seus amistosos. Só que assim, eu lembro de ter visto os 2 últimos amistosos da Argentina. Agora eu sinceramente não vou me recordar contra quem foram. Mas nos 2 últimos amistosos da Argentina, eu pude analisar o desempenho dos jogadores da Argentina. O coletivo da Argentina. Eu consegui ver um time que jogava muitas vezes com um time alternativo, né? Inclusive o Messi jogou pouquíssimo tempo nesses 2 amistosos, jogou só o finalzinho do segundo. Uma Argentina que conseguia achar soluções, que não perdia sua identidade, que tinha consolidado ali um estilo de jogo, uma filosofia de jogo, que todo mundo sabia onde seu companheiro estava, que não faltou intensidade e que dominou os jogos que jogou. E assim, dominou de uma certa forma até esperada, mas assim, fazendo valer sua superioridade. E assim, com isso eu acredito que a Argentina conseguiu consolidar ainda mais a autoconfiança. Ao contrário, por exemplo, da seleção brasileira. E aí voltando a falar da seleção brasileira, porque assim, a seleção brasileira, eu lembro que a seleção enfrentou Inglaterra, a seleção brasileira enfrentou a Espanha, a seleção brasileira enfrentou a França. Eu lembro que o Brasil enfrentou pelo menos essas 3 seleções top mundiais aí, europeias, nesse ciclo todo aí da última Copa até agora.
até antes da estreia dessa. E assim, a preocupação da grande maioria dos brasileiros, e eu acredito que da própria CBF, não era de se consolidar, não era de fato preparar uma equipe, não era de estabelecer um sistema de jogo. A preocupação de nós brasileiros estava única e exclusivamente em ganhar aquele jogo. Talvez para provar para alguém ou para o mundo, ou sei lá, que o Brasil ainda é o Brasil que tem que ser temido. Ou sei lá por qual outro motivo, mas assim, amistoso, eu entendo que amistoso não é campeonato. Eu preferia muito mais que o Brasil tivesse tomado um sapeco em todos esses amistosos aí e ter chegado na Copa e ter jogado bem, por exemplo, na Copa. Ou então, no ciclo passado, né, que o Brasil tivesse classificado capengando para a Copa do Mundo, mas chegasse na Copa do Mundo e fosse campeão. Agora, o que a gente tem visto, não. Pelo menos nessa Copa aqui, usando ainda esse exemplo. O Brasil jogou com seleções top do mundo sem ter uma base de time, sem ter um sistema de jogo consolidado, com a confiança lá embaixo. Não é à toa que o Brasil enfrentou a Argentina nas eliminatórias e tomou sapeco. Não é à toa. O Brasil ainda não tem uma base e um sistema de jogo consolidado. Ou seja, os jogadores que estão ali estão muito propensos a jogar do jeito que jogaram na estreia da Copa. Completamente nervosos, completamente assustados, com medo, sem saber o que tem que fazer. Porque eu não sei você na sua época de escola, mas quando eu ia, por exemplo, apresentar um trabalho lá na frente da sala, eu tinha que saber tudo do trabalho. Porque se eu não soubesse do trabalho, se eu não soubesse do tema, eu ia ficar em choque, eu ia ficar nervoso, eu não saberia o que falar, eu ia me sentir inseguro. Então, assim, a seleção brasileira, por não ter todas essas coisas que eu falei aí, chega na Copa aqui agora, não sabe o que fazer, aí chega assustado, aí joga esse futebol horroroso que apresentou na primeira rodada, enquanto a Argentina, que só enfrentou seleção baba, né, aumentou sua confiança, aumentou seu sistema de jogo, melhorou seu entrosamento, não precisou golear todas elas, mas além de vencer e de ganhar confiança com isso, se consolidou ainda mais como um time. E aí chega na Copa do Mundo aqui, ó, apresentando um futebol coeso, um futebol decente, um futebol vistoso. Então aí fica a questão, será que de fato vale a pena sair enfrentando as seleções top mundiais só para falar, a gente enfrentou a França e ganhou, a gente enfrentou a Inglaterra e ganhou, a gente enfrentou a Espanha e ganhou. Cara, e aí? Você ganhou um amistoso deles, e aí? A Costa do Marfim ganhou da França nos amistosos aí. Isso quer dizer alguma coisa? Talvez para eles seja muito valioso isso. Inclusive a Costa do Marfim apresentou um futebol muito melhor do que a seleção brasileira nessa Copa até agora. Então assim, será mesmo que a gente precisa enfrentar seleções top mundiais sem estar preparado para isso? Será? Porque assim, a Argentina está mostrando aqui, né, nessa Copa do Mundo, que você não precisa enfrentar a seleção top mundial para chegar na Copa do Mundo bem. Esse é o ponto. Deixa nos comentários aqui o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda. O que você está achando dessa Copa do Mundo? Você está gostando dos jogos? Está assistindo? Deixa nos comentários aí, quero te ouvir. Não esquece de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E vamos seguir aqui acompanhando, que daqui a pouco vai começar o jogo aqui da Austrália e Jordânia. É nóis, galera. Valeu.